Hoje nós trabalharemos as primeiras civilizações do Crescente Fértil. Sejam muito bem-vindos ao canal do F5 Manas. Eu sou Hilton Rosas e juntos construiremos a sua aprovação. Se liga só, galera. Antes de começar essa aula, eu peço para que vocês deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no nosso canal e compartilhem entre os amigos. É interessante também que você comente, fazendo dos comentários uma grande sala de aula, do qual, nesse fórum, podemos discutir e tirar a sua dúvida. Vamos à aula. Quando falamos das primeiras civilizações, é interessante, galera, que vocês se liguem o que foi o Crescente Fértil. O Crescente Fértil é a região que margeou os grandes rios, do qual pega ali o norte da África com o rio Nilo, passando pela Palestina no rio Jordão, chegando à Mesopotâmia com os rios Tigre e Eufrates, se estendendo até o Planalto do Irã. E é chamado de Crescente Fértil porque quando a gente traça essa região dentro do mapa, onde surgiram as primeiras civilizações, veremos que vai se formar um desenho de uma lua em sua fase crescente. E ela é chamada de fértil pelo fato de que esses grandes rios traziam a questão do desenvolvimento da agricultura, o que favoreceu para que essas civilizações, esses povos, tivessem desenvolvidos os primeiros estados da história. O Egito está localizado no norte da África e é uma região, além de ser banhada pelo rio Nilo, e tinha uma certa proteção natural. Nós temos a leste a cadeia montanhosa de Suez, a oeste o deserto do Saara, ao sul as 4 cataratas do rio Nilo e ao norte o delta do Nilo, que se abria em 7 braços, do qual desaguava no mar Mediterrâneo. Pois bem, o Egito era um vale escondido, um vale naturalmente protegido, do qual aqueles primeiros grupos humanos ali puderam ter espaço e muito tempo, sem um processo de seguidas invasões, a desenvolverem cultura, escrita e religião própria. Particularidades que irão tornar o Egito uma das grandes civilizações da história humana e uma das mais enigmáticas também. Lembrando que a egiptologia, o estudo da cultura egípcia antiga, especializam somente em Egito. Por quê? Porque muitos defendem a ideia de que o Egito é a primeira civilização da história. Pois bem, é nesse quesito que a gente vai entender de uma forma mais fácil a história do Egito Antigo em 2 grandes períodos. Nós temos o período pré-dinástico e nós temos o período dinástico. Nesse período pré-dinástico nós teremos a questão da formação de tribos chamadas de nomos, chefiadas por nomarcas, do qual ele exercia chefia militar, chefia religiosa e também uma chefia, obviamente, política. Com o processo de desertificação do norte da África, a gente vai ver que esses nomos irão se juntar, irão se fundir e se aproximar ainda mais do rio Nilo. A fusão desses nomos irão formar 2 reinos, o reino do Alto e o reino do Baixo Egito. O reino do Baixo Egito está localizado próximo ao delta do rio Nilo, onde eram as terras mais férteis, pelo fato de que lá o rio Nilo, como eu já disse, se abria em 7 braços para desaguar no mar Mediterrâneo. E o Alto Egito estava localizado à primeira catarata do rio Nilo. Falaremos do período dinástico. Para resumir, o período dinástico ele divide-se em 3 períodos: o Antigo, o Médio e o Novo Império ou Reino. O Antigo Reino ele é marcado pelo desenvolvimento das grandes construções, da formação da sociedade hierárquica, do desenvolvimento da sociedade, do qual nós teremos o faraó, os sacerdotes e os nobres, os escribas, os militares e os camponeses, por último, os escravos. Lembrando que a escravidão no Egito Antigo ela só vai iniciar entre o Médio e o Novo Reino. Durante o Antigo Reino, nós teremos um modo de produção asiático, do qual caracteriza pela questão de que todos trabalhavam em prol do Estado, que possuía um dono, que nesse caso era o faraó, considerado um deus vivo, uma particularidade muito interessante no Egito, pois tudo no Egito é sempre voltado aos deuses, inclusive a política. Bem, a gente vai ver no Egito também o desenvolvimento de uma das primeiras escritas da história, que é a escrita hieróglifa. A escrita hieróglifa, ela se dividia em 3 partes. Uma parte mais elitista,
uma parte mais usual e uma parte mais popular, que de fato nem todos tinham acesso. Mas esse desenvolvimento da escrita egípcia, ela vai se dando ao longo dos anos. A grande fonte de estudo dos hieróglifos é a Pedra de Roseta, descoberta em uma das expedições de Napoleão Bonaparte ao Egito e desde então utilizada como fonte da egiptologia. Óbvio, é a partir dela que se tem a fundamentação do estudo do Egito Antigo. O Egito Antigo foi uma terra muito cobiçada por todos os grandes impérios que surgiram na Antiguidade e que lá todos aqueles que chegavam, que ganhavam o status de faraó, para aquela cultura eram considerados deuses, o que dava um poder enorme sobre aquele povo. E aí, você gostou dessa aula? Então deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino para não perder a próxima aula e baixa o nosso material didático que deixarei aqui na descrição. Alguma dúvida? Pode deixar aqui no comentário que eu vou lá e respondo. Não esquece de compartilhar esse vídeo entre teus amigos e que em tempos de coronavírus, do qual nós estamos de quarentena em casa, é importante que você não perca o foco para a realização do Enem. Então se liga, use isso aqui como ferramenta, divulga entre teus amigos, converte inscritos para nos ajudar e continuarmos a crescer. Beleza, galera? Beijos, abraços e até a próxima aula. Fui!